Fala galera, e aí mais uma vez um vídeo nossozinho aqui falando sobre xadrez. Vamos falar hoje sobre checkmate, o que é, como se faz isso, como se defende isso. O objetivo do jogo de xadrez é dar checkmate no rei do inimigo. E então vamos começar. Deixa eu limpar aqui o meu tabuleiro. E o que é um cheque? O cheque é quando você posiciona a sua peça e a linha de movimentação dela vai de encontro ao rei. Ou seja, é quando eu posiciono uma peça e eu ataco o rei. Por exemplo, se eu pegar o meu cavalo e colocar ele aqui em D6, o cavalo ele anda em L em 3 casas. Então, ó, 1, 2, 3. Tá batendo lá em cima do rei. Então, o rei está sobre o ataque do cavalo. A forma como o cavalo anda está indo de encontro ao rei. Se eu pegar o meu bispo e jogar ele aqui em D5, o bispo ele anda em diagonal, correto? Então, ó, a linha de movimentação dele está batendo lá no rei. Então, o rei está sob ataque do bispo. Isso é um cheque. Se eu pegar a minha torre e jogar aqui, ó, em F7, a torre ela anda em vertical e horizontal, então dando um cheque no rei. Se eu pegar a dama e jogar ela aqui, ó, em B2, ó, dando um cheque no rei. Ou até mesmo meu peãozinho aqui, ó, eu avanço ele uma casa, como o peão ele ataca na diagonal, dando lá um cheque no rei. Então, isso é o cheque, quando eu posiciono minha peça e a linha de movimentação dela vai de encontro ao rei. Dessa forma, o rei está sob ataque. Nesse caso aqui, dessas 5 peças. E como se defende um cheque? Uma coisa muito importante. Como se defende um cheque? Existem 3 formas de se defender um cheque. Você pode bloquear o ataque. Você pode capturar a peça que está atacando. E você pode tirar o rei da linha de ataque. Suponhamos que a gente tenha essa posição aqui no tabuleiro. E a minha torre vai dar um cheque no rei inimigo. Joguei aqui a minha torre para F7 e agora ela deu cheque. Eu posso defender esse cheque de 3 maneiras. Primeira maneira, tirando o rei da linha de ataque. Agora a torre não está mais dando cheque no rei. Primeira forma. Segunda forma de defender esse cheque é cobrindo, eu colocando uma peça na frente. E agora, ó, a torre não está mais atacando o rei, ela está atacando o bispo. Então eu defendi o cheque colocando uma peça na frente, bloqueando o caminho. Eu poderia bloquear nessa posição com o bispo ou com a dama. Tá vendo? Colocando uma peça no caminho. Ou eu posso capturar a peça que está atacando o meu rei. Nesse caso, eu posso vir aqui com a minha torre, ó, e capturar a torre inimiga. E agora o meu rei não está mais em xeque. Essas são as 3 formas de se defender um cheque. Eu posso tirar da linha de ataque, eu posso cobrir, ou eu posso capturar a peça que está dando cheque. Ok? Existem essas 3 formas de se defender o checkmate. O cheque, no caso, né? E o checkmate é quando o rei está sendo atacado dessa forma, né? Está em xeque e não tem para onde ele ir. Deixa eu limpar aqui meu tabuleiro e eu vou colocar algumas posições básicas de checkmate para você entender. Por exemplo, o cheque das 2 torres, o checkmate das 2 torres, ou cheque escada, escadinha, como se chama. Por exemplo, esta torre aqui, que está em G8, ela está dando cheque no rei, porque ela anda em horizontal. Se o rei vier para casa C8 ou A8, ele continua em xeque, porque a torre alcança todas essas casas. E ele não pode vir para casa nem de A7, nem de B7, nem de D7, porque esta torre está atacando todas essas casas. E você não pode se colocar em xeque. É uma jogada inválida no xadrez você se colocar em xeque. Então nessa posição nós temos um checkmate, porque uma torre está dando cheque e a outra torre está impedindo que o rei saia do cheque. Eu não tenho nenhuma peça para capturar a peça que está atacando, eu não tenho nenhuma peça para bloquear o caminho, então eu tenho um checkmate, ok?
Então o rei está em xeque e ele não tem nenhuma casa para fugir. Então isso se configura um checkmate. Uma outra posição, que eu vou colocar aqui, é essa posição, por exemplo. Mais uma vez, a torre dando cheque no rei. Se o rei vier para a casa de B8, ele continua em xeque, então ele não pode vir para a casa de B8. E ele não pode vir para a casa de A7 ou de B7, porque o rei impede. Se você viu os vídeos anteriores, você lembra que um rei não pode ficar na casa ao lado do outro rei. Então o rei branco bloqueia essas duas casas aqui, as casas de A7 e de B7, e a torre está dando cheque. Então se configura um checkmate. Vou colocar aqui uma outra posição, agora com um bispo e uma dama. Lembra que eu falei que você não pode se colocar em checkmate. Então nesse caso aqui, a dama está dando cheque no rei, certo? O rei não pode vir para B8 nem para A7, porque a dama ataca todas as casas aqui, então ele não pode. A única solução aqui seria capturar a dama, mas também não pode, porque senão ele vai estar em xeque por causa do bispo. Então nesse caso aqui, o bispo está defendendo a dama. Então mais uma configuração, mais uma posição de checkmate. O rei não tem para onde ir, está em xeque e não pode nem capturar essa peça aqui, porque senão ele vai se colocar em xeque, porque o bispo está atacando essa casa. Então aqui a gente diz que o bispo está defendendo a dama. O rei não pode capturar a dama, porque o bispo está defendendo ela. Se o rei viesse para cá, ele se colocaria em xeque por causa do bispo. Então ele não pode. Ok? Vou colocar aqui mais uma posiçãozinha, uma posição bem difícil de se alcançar, ok? Que é essa posição aqui, ó. Olha que legal. O bispo está dando cheque no rei, porque ele anda em diagonal, correto? O rei não pode vir para cá, porque o cavalo está atacando essa casa. Lembra que o cavalo anda em L3 casas? Então, 1, 2, 3. Então o rei não pode vir para cá, porque o cavalo está segurando essa casa. E essa casa aqui o rei está segurando. Então a gente tem uma peça dando cheque e as outras duas peças impedindo que o rei fuja. Então nós temos uma posição de checkmate, ok? E para terminar, eu quero mostrar para vocês um checkmate muito clássico que tem, que é o checkmate que nós chamamos de checkmate corredor, que é quando as suas próprias peças impedem que você fuja. Nesse caso aqui, a torre está dando cheque no rei, correto? O rei não pode vir para C8 nem para A8, porque a torre ataca todas essas casas, toda essa última fila aqui. E os próprios peões do rei não deixam ele sair, não deixam ele fugir. Então as próprias peças negras estão bloqueando o rei. E esses peões aqui não podem capturar essa torre. E como o peão não volta, lembra que o peão não pode andar para trás, ele não volta, então ele não consegue cobrir. Então mais uma posição de checkmate, ok? Então nesse videozinho a gente viu um pouco como que é o cheque e o que é o checkmate, como se defende os cheques. Então só recapitulando, o checkmate é quando eu dou cheque no rei e ele não tem mais para onde ir, e eu consigo defender o cheque de três formas: saindo da linha de ataque, cobrindo a linha de ataque ou capturando a peça que está atacando. E quando eu estou em xeque eu não consigo fazer nenhuma dessas três defesas, é a configuração de um checkmate, ok? Até o próximo vídeo com jogadas especiais que o xadrez tem.